Olá, um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nesta manhã de sábado. E hoje o nosso tema no Band Entrevista é literatura. Nosso convidado é o professor João Paulo Vieira, que está lançando um livro, Contos em Realidade Aumentada, e é sobre esse tema que nós vamos conversar com ele. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Edson, eu que agradeço. Obrigado, Didi, por estar aqui também. E obrigado para quem está em casa também presenciando esse momento aqui. E aqui comigo na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Edson. Bom dia. Vai ser ótima a nossa conversa aqui sobre seu livro de estreia. Então aproveita, embalo. Então conta pra gente de onde, esse é o seu livro de estreia, né? Sim. De onde saiu essa ideia, o que te inspirou? Escrever, eu acredito que sempre foi um desejo, né? Eu gosto muito daquela frase que todo mundo conhece, né? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Quem disse isso foi o José Martí. Ele foi um dos líderes da independência cubana ali. Ele era filho de espanhóis e lutou nascido em Cuba e lutou pela independência de Cuba ali. E eu acho que ele resume bem o que é essa questão de escrever um livro. E essa frase dele resume até a questão da existência humana. Porque uma árvore significa a vida, significa a continuidade da vida, né? Ela nos dá a sombra, ela nos dá alimento, ela nos traz água. Você ter um filho, você está fazendo por perpetuar a espécie, né? E o que seria dessa espécie se não fossem os livros, aquela parte que você consegue transmitir a quem vai chegar, aquilo que você já aprendeu, aquilo que os antepassados aprenderam, né? Então, essa ideia de continuidade da vida está muito contida nessa frase que o Martí fez. João, os filhos não são eternos, as árvores mais ou menos, agora a obra ela fica eterna, né, para sempre. E se você quisesse mudar algum pensamento depois vamos supor que daqui 50 anos, daqui 100 anos, alguém pega o seu livro, começa a ler, e se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, você não vai poder, porque ela também acabou sendo perpetuada, né? Exato. Eu acho que as palavras têm esse poder. O que fica em relação a isso, se eu posso dizer, é que o livro, ele sempre tenta passar um pouco daquela realidade que nós estamos vivendo naquele momento. Eu acho que é muito importante. Se nós pensarmos, por exemplo, na história do Brasil, quando o Brasil foi colonizado, lá em 1500, nós não tínhamos escola no Brasil. Nós não tínhamos filósofos, nós não tínhamos ensaístas, nós não tínhamos historiadores formados aqui. Então, quem nos via, quem nos entendia enquanto país em formação? Era quem escrevia. Os escritores ali relatavam o que estava acontecendo a todo tempo. E essa ideia daquele Brasil nos foi transmitida dentro de uma ótica que estava acontecendo naquele momento. E hoje, quando a gente lê alguma coisa relativa àquele passado, ajuda a entender um pouco aonde nós estamos. Então, eu acho que o livro tem um pouco dessa função. Ele consegue, mesmo com o tempo, se não mantém tudo atual nele, mas ele te dá uma ideia boa do que foi aquela época. Tipo congelando a história? Mais ou menos isso, exatamente. Para quem lê, uma interpretação individual, né? Se eu ler seu livro, vai ser uma interpretação, o Edson vai ser outra, mas para você que escreveu, você provavelmente vai lembrar exatamente o que você sentia quando escreveu, né? Exato. Eu acho que o livro, para o autor, ele tem um pouco disso. É a obra que ele terminou, vamos dizer. Mas eu nunca considero um livro algo inacabado, porque ele depende da outra parte, de quem vai se relacionar com aquelas histórias, com aquele livro. E essa outra parte, o leitor, ele só vivencia as histórias de acordo com aquilo que ele também vivenciou. Então, para cada leitor, algo vai chamar mais atenção do que faz para outro leitor. É isso que é bonito. O livro, eu vejo sempre como uma obra inacabada. Talvez não para mim, mas a partir do momento que ele tiver com alguém, e esse alguém tiver interagindo com ele, vai preencher lacunas, vai entender coisas que outros não entenderam. E essa é a grande beleza, eu acho. Nesse ponto, ele está sempre vivo, talvez por isso ele seja eterno. Agora, sem querer fazer piada, porque eu sou muito ruim disso, a realidade
já é ruim. Agora, Sim. aumentada, ela fica sim. pior, não é, João Paulo? Esse título é uma grande metáfora. Na verdade, ele faz aqui uma homenagem à literatura e aos livros. Porque quando nós ouvimos falar de realidade aumentada, nós estamos muito relacionando aquilo que nós vemos no ambiente digital, na internet, mas ninguém vai abrir o livro e encontrar aqui um bichinho japonês saindo de dentro dele, né? O que nós vamos ter aqui são histórias que, embora sejam de ficção, vão dar um contexto de realidade. Quando eu digo aumentado, o conceito da realidade aumentada é trazer para a sua sala, de repente, um móvel que não está naquela sala, mas que você está escolhendo, de repente, numa loja que te dá a opção de visualizar no seu celular aquela cadeira, por exemplo, ou a cor da sua parede. O livro sempre fez isso. Você está no banco da praça, você abre o seu livro e começa a ler, e você é transportado, ou o universo do livro é transportado até você. E ele aumenta a sua realidade naquele momento com informações, com personagens, com cenários distintos daquele que você realmente está. Então, quando eu trouxe o título Realidade Aumentada, que eu pensei só ao final, foi no sentido de dizer para o leitor, o livro já faz isso há muito tempo. Ele vai ampliar a realidade, ele vai te dar um novo olhar sobre aquilo que talvez você, no dia a dia, não perceba. Mas interagindo com a história, você vai sentir. E essas histórias giram em torno de quê? Qual é a realidade aumentada que você conta? Basicamente, o livro são 8 contos. Todos eles estão relacionados com histórias muito ligadas ao cotidiano humano. Na narrativa, você pode fazer uma narrativa fantástica, você pode fazer um conto de fada no universo dos contos, né? E eu escolhi por escrever histórias que estejam diretamente relacionadas ao momento que nós estamos passando, aos sentimentos que eu percebo nos outros e em mim também, de forma a trazer para o leitor, de uma forma mais sensível, talvez através da escrita, um momento de reflexão pelos dias atuais. Seja no caso de falar um pouco sobre violência, ou tocar num assunto às vezes de religião. E eu busquei fazer isso, que também eu acho que é uma missão do escritor em certo aspecto, de uma forma que qualquer pessoa que esteja disposta a ler não vai se sentir invadida, não vai se sentir pressionada a pensar de uma forma ou de outra. Eu tento deixar o mais aberto possível nas histórias para que o leitor forme a sua opinião, baseado naquilo que ele já entende, que é verdade para ele às vezes, né? Mas também que ele possa ter ouvido para outras coisas. E a partir dessa correlação, estabelecer um novo pensar, às vezes um novo jeito de olhar. Mas basicamente são histórias que falam do cotidiano, que falam do dia a dia. Por isso que tem assuntos tão diversos ali acontecendo. João Paulo, essa semana nós comemoramos o Dia do Livro Infantil. Sim. E o jornalista Everton Ramos fez uma matéria onde ele mostrou lá alguns dados, dizendo que entre 2015 e 2019 aumentou muito o número de crianças lendo e que quase 50% dessas crianças leem por vontade própria. Sim. E não porque é uma coisa imposta a elas. Mas eu recebi uma charge do meu smartphone ontem, num avião, uma pessoa com um livro e 20 ou 30 com um celular fazendo uma selfie, como se o camarada fosse um ET. A gente está caminhando para isso, João Paulo? Eu acho que é interessante, né? Porque a tecnologia ela evoluiu numa velocidade tal que emocionalmente nós não conseguimos acompanhar. Essa é a minha visão, é uma visão pessoal, mas eu vejo dessa forma. Emocionalmente, o desenvolvimento humano ele ocorre lentamente, nós temos resistência a novas coisas, a novos pensamentos. Por outro lado, nós assimilamos muito facilmente aquilo que é novo no sentido tecnológico. A gente se deslumbra, de certa forma, com coisas que talvez não tivéssemos que nos dedicar tanto a ela. É isso que eu quero dizer. Talvez esse cara do livro seja eu, porque às vezes quando eu estou num avião viajando por aí, eu estou sempre com um livro, não meu, mas de alguém. Eu vejo também aquela televisão do avião, mas eu não deixo de ter o meu livro ao lado para ler um pouco, né?
E realmente você acaba assustando um pouco as pessoas quando tem esse tipo de postura. Eu acho que cabe um pouco, né, falando de crianças, que pais e educadores também reforcem um pouco mais a questão da leitura através do livro físico também. Porque é óbvio que hoje a tecnologia também dispõe livros de forma digital, e isso é ótimo porque traz o acesso de forma mais fácil, né? Você divulga mais facilmente, você chega do outro lado do mundo em 1 segundo. Se a pessoa sabe ler o português, por exemplo, e ela está na China e ela quer comprar um livro de um autor que é brasileiro, ela pode adquirir lá e já baixar no seu e-reader ali facilmente. Isso é bom, mas o ambiente digital, ele acaba roubando um pouco de nossa atenção para as outras coisas que estão acontecendo. Esse é um receio que eu tenho, de que as pessoas mergulhem tanto no ambiente digital que não saibam mais enxergar o que está ao redor delas, aquilo que realmente está acontecendo. Porque a realidade é aquilo que é externo a mim. O real é aquilo que eu penso que é real. E se o meu real começa a ser formado por algo que não é físico, que é só abstrato, que está só numa tela de computador, eu estou me limitando como ser humano, posso dizer. Eu acho que isso que é o mais importante, é um perigo aí. Então cabe aos pais, aos educadores pensarem em uma forma de incentivar mais a leitura e o contato mesmo com o livro físico, por exemplo, falando de livros. Muito bem, nós vamos ao nosso rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos no Band Entrevista, conversando com o escritor João Paulo Vieira, que lançou o livro Contos em Realidade Aumentada. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o escritor, o autor João Paulo Vieira. Acabou de lançar um livro aqui, Contos em Realidade Aumentada. Dite. A gente, no final do primeiro bloco, estava falando sobre o livro digital, a importância do livro físico, né? Você pretende disponibilizar o seu livro na forma digital ou não? E aí também eu tenho uma observação para fazer dentro do que você comentou, que ler um livro físico é uma outra experiência, né? Pelo tato, pelo cheiro, né? É mais gostoso, mas ainda assim, você pretende digitalmente? Então, sim, pretendo. Na verdade, quando eu fiz o acordo com a editora, né, eu busquei realmente por esse gosto que você falou, do cheiro do livro, a textura, esse contato direto com ele, sempre foi para mim preferência. Então eu busquei uma editora que naquele momento não trabalhava com livros digitais, né, que é a Giostra Editora, que lançou o livro. Mas o mercado ele vai se transformando, e vem se transformando há muito tempo, né? E todas as editoras acabam que estão também se adaptando a esse modelo. Mesmo as que surgiram depois do advento digital, vamos dizer assim, elas continuam a se adaptar. Porque as próprias livrarias, os livreiros de forma geral, acabam solicitando isso. Então, recentemente, a editora entrou em contato comigo e algumas editoras, e algumas livrarias, perdão, pediram que alguns livros da editora, que é a Giostra, fosse passado para o digital. E o Contos em Realidade Aumentada vai estar saindo, ele já passou pelo processo de digitalização e falta agora, na verdade, finalizar o site da editora para esse lado, né, onde ela vai disponibilizar obras digitais e outros também portais que vão estar disponibilizando. João, na nossa pré-entrevista nós falamos sobre basicamente, rapidamente, sobre as diferenças que existem entre conto, novela e romance, não é isso? Sim. Agora, com relação à novela, você tem todo o tempo do mundo, quantos capítulos você quiser para você poder contar a sua história. Agora, como que num livro de contos você fala de fé, religião, política, gênero, cor, tudo junto, sem se aprofundar muito nisso? Eu não vou dizer que não há um aprofundamento, porque é o que eu falo, a obra nunca está acabada, né? O leitor ele vai completar lacunas em algum momento, justamente pela experiência de vida que ele tem. Falar de tudo isso, eu acho que seria até incoerência minha não dizer, porque se eu estou transmitindo histórias
que falam do cotidiano, que falam do dia a dia de todos nós aqui, mesmo que ficção, mesmo que sejam personagens que não existam de verdade, mas se eles estão vivendo no momento atual, seja ou mesmo no passado ou no futuro, como por exemplo o último conto, que se passa num futuro, ele está vivenciando aquilo que é a experiência humana. Ele está vivenciando os dramas humanos, que são os mesmos há milhares de anos. Quando eu falo de violência, a violência existe há milhares de anos, assim como o amor também existe há milhares de anos. São experiências humanas, não dá para passar por elas se você está falando justamente do dia a dia, do cotidiano. Então é óbvio que você vai ter religião, é óbvio que você vai ter assuntos que vão esbarrar na política, né, na coisa pública, na questão de gênero, na questão de raça, na questão de classe social, né? Então há contos aqui que deixam isso muito claro, e o leitor vai perceber isso conforme for conhecendo o livro. E você escreveu esse livro durante a pandemia, né? Não sei se esse momento que as pessoas saíram menos e refletiram mais, foi isso que te incentivou a começar a escrever? Essa pergunta é ótima, Didi, porque eu me aposentei em 2019, eu não era da área literária, eu trabalhei em bancos. Então, quando eu me aposentei, eu achei que a vida estava tranquila, né? Foi em 2019. Em 2020... eu fui pego, como todos nós, pela pandemia. E aí, quando começou, causou aquele impacto em todos nós. Quando vai acabar? Será que vai durar muito? 1 mês, 2 meses, 3 meses? E aí foi passando o tempo, 6 meses, 1 ano, e a coisa não parava. E eu acho que todos nós sofremos de alguma forma, emocionalmente mesmo, fazendo nosso isolamento, tendo nossos cuidados, preocupados com os familiares, vendo as notícias que se davam. E eu falo assim, que ninguém ficou muito emocionalmente bem naquele instante, né? E num dado momento, a gente tinha que tentar manter a sanidade, né? Então, sem trabalhar, estando em casa, confinado, né? Família, minha filha engravidou, então tinha um neto para chegar num mundo incerto. Aquilo tudo mexeu muito comigo e com todos nós em casa. E um dia minha esposa falou assim, eu acho que você precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer uma coisa para você ficar bem. Alguém aqui tem que ter a cabeça em ordem. E quem vai discutir no meio de uma pandemia com um recado da esposa? Impossível, né? É verdade. Então, imediatamente ela falou, faz o seu sonho, você queria tanto escrever um livro. E eu acho que eu levei isso a sério e está aqui o livro hoje, Contos em Realidade Aumentada. Então, foi uma forma de autoajuda naquele momento. Foi também muito descobrimento pessoal, muita reflexão sobre o que estava acontecendo fora e dentro de mim em relação a esse universo novo de mundo pós-pandemia ou em pandemia ainda, e uma nova vida chegando, como eu falei, que era do meu neto ali. Eu pedi para você mostrar a capa do livro, que sim. você não mostrou ainda. O João Paulo, todo mundo que escreve um livro espera que ele tenha um alcance efetivo, sim, né? Você pensa que ele pode se tornar um best-seller, está trabalhando para isso, ou com a tiragem que já foi feita, você já está tranquilo? Olha, eu acho que pensar que não é mentira, né? Todos nós somos um tanto narcisistas, né? Afinal, escrever um livro já é um ato bastante narcísico, eu acho. Mas eu não tenho essa pretensão no sentido de me tornar famoso ou me tornar lido mundialmente, como seria o caso de um best-seller, como tantos autores brasileiros têm sido reconhecidos, autores contemporâneos têm sido reconhecidos nesse momento. Mas eu gostaria de ser lido. Eu coloquei muito carinho, né, nas histórias, eu me envolvi diretamente com os personagens. Eu sou um autor que eu tenho uma ideia do que eu quero escrever, mas eu não sei exatamente para onde vai caminhar a história. E eu deixo que os personagens contem a história para mim. Eu escuto os personagens a todo instante, eles decidem o que vão fazer, não sou eu. Porque eu deixo que eles realmente tomem vida. E eu tomei muito cuidado nesse preparo, né? Não só na questão da elaboração física do livro, mas nesse cuidado de como lidar com cada um dos personagens, cada emoção que está ali. E eu gostaria que as pessoas conhecessem esses personagens e dissessem assim, puxa vida, eu gostaria de conhecer tal personagem,
eu gostaria de ter vivido tal história, ou que legal essa história, eu conheço algo assim. Eu acho que isso faria, sim, eu me realizar mais do que uma grande venda, talvez, ou um reconhecimento mais extenso. E esses personagens, você foi construindo a personalidade deles ao longo do processo, né, de cada conto, mas você se inspirou em alguém? Eu acho difícil falar que a gente não se inspira em algo, né? É óbvio que quando você está ali compondo um personagem, por mais que você esteja ouvindo ele, é uma conversa. É uma conversa onde o personagem diz algo para você e você diz algo para ele. E é dentro desse diálogo entre autor e personagem que ocorre a formação do personagem. Que ele vai surgindo mesmo como entidade ali, viva. Então, sempre cabe um pouco do autor nessa composição. Uma memória, um sentimento vivido ou percebido em alguém. Então, isso tudo é que faz a história acontecer e faz o personagem se tornar real. Eu ouvi uma vez que o importante de uma ficção é que quem a leia acredite que ela é real. E eu busquei fazer isso o máximo possível, espero ter alcançado. Eu confesso que eu ando um pouco negligente com as minhas leituras, mas eu sou uma pessoa contente porque, por exemplo, eu me considero... Eu acho que eu já li pelo menos 90%, 95% da obra de Agatha Christie. Sim. E eu queria perguntar se você tem algum lance de mistério nesses contos que você escreve. Olha, a Agatha Christie, ela tinha aquela coisa de sempre vir com algo que ninguém achava no livro, ela surgia como solução final do mistério. Isso incomodava, inclusive, alguns leitores. Ela chegou a ser um pouco criticada em relação a isso. Mas como? Eu acompanhei a história toda, eu li tudo. E onde estava esse detalhe que no final é revelado? Mas ela sempre foi uma escritora de suspense e fantástica. Assim, ela lidava muito bem com as palavras. Mas ela tem essa questão. Eu escrevi um conto, que é A Viagem de Volta, e ele é um conto de suspense. É onde existe um personagem, ele não tem nem nome, esse personagem. Aliás, há 2 contos que o personagem não tem nome, é A Última Foto e Viagem de Volta. E ele se dá num universo, num cenário específico de uma viagem de volta, dentro de um ônibus, e que é tratado como suspense. Eu acredito que vai ter um pouco de Agatha Christie, talvez, nesse personagem ou nessa história contada, porque o final, eu acredito que tenha ficado interessante e o leitor vai se surpreender ali ao final, mesmo com todas as pistas. Dá um spoilerzinho pra gente. Não, eu posso dizer que aquele personagem está entre o sono e a vigília. Ele está entre um universo que nem tão acordado, nem tão dormindo, vamos dizer assim. Muito cansado depois de trabalho, uma viagem longa. Então, tem todo um contexto acontecendo ali. É assim que faz para deixar as pessoas curiosas. Tá, você já tem um livro para ler, né? Já vai direto nessa história, não é? Você falou uma coisa, Didi, que é interessante. Quando eu organizei os livros, uma coisa que foi pedida é: como que você quer dispor os contos? Então eu digo ao leitor aqui como eu gostaria que ele, ao ler o livro, fizesse. Eu escolhi Damião, que é uma obra que eu gosto muito, é um conto, talvez o meu preferido, ou um dos preferidos, que tem nessa história um contexto dramático bastante forte. Eu fiz questão de abrir com ela. E depois tem A Última Foto, que foi o primeiro conto que eu escrevi, inclusive, mas que eu joguei ele para o final. E ele tem esse título e a intenção de ser lido por final mesmo, assim. Então, leiam Damião primeiro e leiam A Última Foto somente no final. Os contos, os 6 contos que estão no miolo do livro, fiquem à vontade. Eu tentei alternar sentimentos, mas isso não se prendam nessa questão e deixe acontecer a leitura como acharem que deve ser. Tá? Para a gente terminar, quem quiser encontrar o seu livro, faz como? Quem lançou o livro, então, a editora é a Giostre, que é uma editora independente e que deu todo apoio, né, na construção desse livro. Então, a Giostre tem o seu site próprio, mas também há outras livrarias que dispõem do livro. Aqui em Campinas, você vai encontrar ele já em estoque
local na Livraria da Vila, mas você pode também procurar pela internet, está na Martins Fontes Paulista, na Livraria Travessa, são livrarias que você encontra facilmente o livro disposto ali. Muito bem, conversamos hoje então aqui no Band Entrevista com o escritor João Paulo Vieira, autor do livro Literatura, né? Contos em Realidade Aumentada. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado mais uma vez, Edson. Didi, prazer estar aqui com vocês. Tchau, Didi. Tchau, obrigada. Foi ótimo. Obrigado a vocês. Estaremos de volta no próximo sábado às 8 da manhã. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus.